Pessoal, nós vamos agora para a nossa quarta aula de espécies tributárias abordando os empréstimos compulsórios, tá? Eu diria que os empréstimos compulsórios formam a espécie tributária menos falada, menos utilizada no nosso ordenamento jurídico, justamente por se tratarem de tributos extraordinários. O empréstimo compulsório é um tributo que só vai surgir no ambiente jurídico, no ordenamento, em situações extraordinárias, em situações em que o normal saiu de plano, saiu do foco, tá? Primeiro, eu sempre gosto de chamar a atenção para esse encontro antagônico de vocábulos que formam o empréstimo compulsório, que formam a palavra empréstimo compulsório. Porque o verbo emprestar, ele dá uma ideia de escolha, de facultatividade, de você aceitar, de você querer ou não. Me empreste alguma coisa? Não, não quero emprestar. E pronto, está resolvido. Né? Ou então, sim, eu empresto. Já o compulsório dá uma ideia de obrigatoriedade, é sinônimo de obrigatoriedade, né? E a gente sabe que o empréstimo compulsório, por se tratar de uma espécie tributária, muito embora uma espécie tributária assim, meio que esdrúxula, extraordinária, ele vai se encontrar naquele artigo 3º do CTN que a gente sempre fala, que é o ponto de convergência de todas as espécies tributárias. Então, o empréstimo compulsório é uma prestação pecuniária compulsória, é um tributo, tá? Uma vez instituído por lei, respeitando a legalidade tributária, ele tem que ser pago, ele vai ser cobrado e tem que ser pago. Daí a gente dizer que o empréstimo compulsório, muito embora tenha aí o vocábulo empréstimo ou do verbo emprestar, que dá uma ideia de facultatividade, ele na verdade é uma prestação pecuniária compulsória porque se trata de uma espécie de tributo. Tá ok? Bom, o empréstimo compulsório está no artigo 148 da Constituição Federal e o caput do artigo 148 já traz duas informações de fundamental importância. Eu vou ler aqui para vocês. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Veja que é um caput curto, pequeno, mas que traz duas informações importantíssimas. Primeiro, a competência para a instituição do empréstimo compulsório. A competência é exclusivamente da União. Não existe empréstimo compulsório instituído pelo Estado, pelo município ou pelo Distrito Federal. Somente pela União, tá? E o instrumento normativo com o qual a União pode trabalhar para instituir um empréstimo compulsório é a lei complementar. Tá? Tanto que, repetindo aqui o caput, diz a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, de plano, a gente descarta empréstimo compulsório por qualquer ente federativo, instituição de empréstimo compulsório por qualquer ente federativo que não seja a União. Somente a União tem competência para isso. Outra coisa, não existe empréstimo compulsório por medida provisória, por decreto, por lei ordinária, somente por lei complementar. Já temos de cara aqui que o empréstimo compulsório, ao contrário do que muita gente pode imaginar, não é exceção à legalidade tributária, muito pelo contrário, precisa-se, repito, de lei complementar e lei complementar da União para ser instituído, tá bom? Lei complementar federal para poder ser instituído. Muito bem, pessoal. Outra característica do empréstimo compulsório é o fato de que o dinheiro arrecadado, né, com a sua cobrança vem a ser devolvido, vai ser devolvido mais adiante para o contribuinte que pagou. Tá? Isso é importante que se diga. O empréstimo compulsório, ele normalmente é instituído para fazer frente a uma despesa extraordinária em situações extraordinárias previstas aqui pelo inciso 1 e 2 da Constituição, 1 e 2 do artigo 148 da Constituição, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E esse dinheiro, ele vai ser devolvido em dinheiro, lógico. Eu estou sendo redundante e mastigando bem para que vocês não tenham dúvida. Porque a ideia que a gente tem de tributo é que uma vez que o contribuinte pague, o Estado, o tutor, ele vai devolver esse tributo por meio de contraprestação, uma contraprestação estatal, tá certo? Seja um serviço, seja uma obra, seja um acompanhamento, seja uma garantia de alguma coisa, não é? Mas no caso dos empréstimos compulsórios, não. Ele será devolvido em dinheiro, tá? E aí quem é que vai definir essa devolução ou os termos dessa devolução? A própria lei
que instituiu o empréstimo compulsório pode fazê-lo, tá bom? Então vai dizer quando vai ser devolvido, até quando ele vai ser cobrado, a forma de devolução, a forma de atualização desse dinheiro arrecadado, enfim, tá? Tudo isso. Então vamos partir agora para os incisos 1 e 2 do artigo 148. Vou repetir o caput e aí a gente já vai para o inciso 1. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Aí, inciso 1 do artigo 148 da Constituição. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E o inciso 2 diz o seguinte: no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição. Tá? Veja que o primeiro inciso da Constituição, ele traz uma situação super extraordinária, uma situação quase que de caos, que é de calamidade pública, de guerra externa ou de iminência de guerra externa. E assim, pela primeira vez em 14, quase 15 anos de sala de aula, eu posso dizer a vocês que nós estamos num momento em que o empréstimo compulsório pode vir a ser instituído. Por conta dessa pandemia do coronavírus, o Congresso Nacional, não é, editou e publicou o Decreto Legislativo número 6/2020, que declara o estado de calamidade pública. O governo federal encaminha esse pedido, encaminha esse pleito ao Congresso e o Senado da República, certo, numa votação histórica, numa votação remota, né? Todo mundo em casa, pela primeira vez em 196 anos de Senado, não tinha um senador no plenário. Todo mundo votou de casa e votou à unanimidade a instituição ou a declaração do estado de calamidade pública. Ou seja, o governo hoje poderá ou poderia se utilizar do empréstimo compulsório, por exemplo, para fazer um caixa extra para atender às despesas, por exemplo, orçamentárias decorrentes das medidas tomadas para o tratamento do coronavírus. Nada impede de se fazer isso. Tá? Já o inciso 2 fala de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. O inciso 1 fala de calamidade pública, de guerra externa. O inciso 2 fala de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Apesar de ser importante, não é tão caótico quanto o inciso 1 do artigo 148 aqui que a gente acabou de ver. Tá? Tanto que o inciso 1 do artigo 148 da Constituição, ele desobedece à anterioridade tributária. As duas formas de anterioridade, tanto a noventena quanto a ultrapassagem do exercício financeiro. Ou seja, se fosse instituído hoje um empréstimo compulsório, não é, para atender às despesas decorrentes do coronavírus aqui, do tratamento do coronavírus, no estado de calamidade pública declarado, por exemplo, a lei complementar que instituiu esse empréstimo compulsório ela já entraria em vigor na data da sua publicação, independente de 90 dias, independente de ultrapassagem do exercício financeiro, tá? Porque realmente aí é uma situação extraordinaríssima. Já se fosse um empréstimo compulsório motivado por investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, aí teria que ser obedecido a questão da noventena, tá certo? Aliás, a questão da ultrapassagem do exercício financeiro, me desculpem, que está justamente no artigo 150, inciso 3, a linha B, que é aquela modalidade aquela primeira regra da anterioridade tributária, ou seja, se fosse instituído hoje um empréstimo compulsório por motivo de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, hoje é dia 1º de abril, né, de 2020, esse empréstimo compulsório só poderia ser cobrado no primeiro dia do exercício subsequente, né, que seria 1º de janeiro de 2021. Aí você vai dizer, mas aí está obedecendo a noventena, porque de abril de 2020 para 1º de janeiro de 2021 tem muito mais do que 90 dias. Mas aí não é uma circunstância de obediência a uma regra constitucional, mas sim de cronos, de calendário. Tá? Da mesma forma que essa lei, se tivesse sido instituída, a lei complementar que institui o empréstimo compulsório
para caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, se tivesse sido publicado no dia 30 de dezembro de 2020, já em 1º de janeiro de 2021, ela poderia já ser cobrada, poderia já ter a sua eficácia, né, produzir efeito, porque pede-se tão somente para se obedecer à ultrapassagem do exercício financeiro e não à noventena. Então, fazendo um pequeno resumo aqui do que a gente falou até agora. Empréstimo compulsório, competência exclusiva da União. Forma de instituição, somente por lei complementar. Tá? O instrumento normativo que pode trazer o empréstimo compulsório para o ordenamento jurídico, lei complementar. Existem duas situações constitucionais, não são fatos geradores, são situações materiais previstas pela Constituição que podem fazer com que o empréstimo compulsório seja instituído. E a gente, repito, está vivendo nesse momento uma delas, que é o estado de calamidade pública. Tá? A primeira, estado de calamidade pública e guerra externa, está lá no artigo 148 da Constituição, inciso 1. Tá? E o 2 é investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Para o inciso 1 do artigo 148 da Constituição, não há qualquer tipo de observação às regras de anterioridade, nem da ultrapassagem do exercício financeiro e nem da noventena. Já para o inciso 2 do artigo 148 da Constituição, necessário se observar a ultrapassagem do exercício financeiro. Tá bom, pessoal? A noventena não precisa ser obedecida. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui para a gente comentar. Eu acho que é isso, tá? Falamos da devolução, da questão da devolução do empréstimo compulsório, da competência da União. Enfim, a aula é curtinha e o empréstimo compulsório, ele realmente é um tributo menos falado, menos trabalhado pela doutrina, pela jurisprudência, justamente porque ele, de 88 para cá, ele não foi trabalhado. Ele está lá previsto abstratamente, mas não foi ainda trazido para o concreto. Tá? A competência tributária não foi exercida. Extraordinariamente, para o momento em que nós estamos vivendo, de pandemia, de confinamento em casa, de coronavírus, essa coisa, e da declaração por parte do Congresso Nacional do estado de calamidade pública, o empréstimo compulsório pode vir a ser instituído pelo artigo 148, inciso 1 da Constituição. Tá bom? Então, a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Valeu, obrigado e até a próxima.